Não sei se você conhece a história de Davi, rei Davi. Uhum. No livro de Samuel, né? Profeta Samuel, conta toda a história de Davi e conta o tempo que Saul ficou perseguindo Davi. Mas Uhum. só para dar um contexto assim, Deus mandou que Samuel ungisse Davi como rei ainda criança. Só que Davi, olha isso aqui, Gabriel. Uhum. Olha isso aqui. Você sabe essa história, não sabe? Você sabe quanto tempo Davi passou fugindo de Saul depois de derrotar Golias, depois de uma série de feitos? Você sabe quanto tempo Davi passou fugindo para não ser morto por Saul até que a bênção chegasse, mesmo usando o profeta de Deus, mesmo, você tem ideia? 20, se eu não tiver errado, 22 anos fugindo para não ser morto, já tendo sido ungido. No nascimento já. Não, no nascimento não. Foi como bebê, né? Não, não, ele já tinha. Eu acho que a Bíblia não fala ao certo. Então, Fazer uma, depois dos 30 anos. fazer uma referência que ele tivesse ali por volta de Mas 10 anos, a 12 ordem, anos. a ordem não foi criancinha, a ordem foi mais. Não, não, porque Saul foi ungido Uhum. rei Sim. pelo profeta através de Deus. Porque naquela época a gente não tinha Jesus ainda. Sim. Então Deus se revelava através dos seus profetas. Samuel, no caso, era um profeta. Então Saul também foi ungido. E aí eu vou resumir, tá? Não me cobrem aqui ser literal com a Bíblia, porque a gente teria que fazer um estudo aqui, como eu disse, é um compartilhamento, não é uma pregação. Então Saul foi ungido rei, governou, só que numa das guerras, Deus disse: vá, tome o lugar. Eles eram em menor quantidade, ganharam a guerra, mas não pega as mulheres, não pega os despojos da guerra e mata todo mundo. Era uma ordem. Só que Saul não respeitou a ordem de Deus. Inclusive trouxe o líder deles como escravo. Não estou sendo literal, só estou porque se alguém olhar na Bíblia vai dizer faltou um monte de pedaço. Mas e nesse momento Deus mandou Samuel avisar a Saul. A nossa aliança acabou. Como você não me obedeceu, terminou. E pouco tempo depois, Davi foi ungido rei de Israel, o próximo rei. Mas Que seria o primeiro, né? não, o Saul foi o primeiro rei. Entendi. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Deus. Só que ungido ainda criança, levaram 22 anos. E assim, e a gente pode dizer assim, não, mas 22 anos ele ficou descansando. Ele ficou esperando, né, para ser o rei. Ó, Deus já disse que sou eu. Como Deus não é homem para mentir, então ele não volta atrás. Tá combinado, tá combinado. Ele ficou 20, pelo menos depois que, porque o primeiro grande feito foi Golias. Uhum. Então ele foi, atirou a pedra na cabeça do Golias, porque Davi lutou a luta de Saul. Saul como rei deveria ter enfrentado Golias. Mas aparece Davi, um menino que ainda a maioria das pessoas não Não sabiam sabia que tinham que. sido ungido como próximo rei, derrota Davi. Aí ele passa, Gabriel, 22 anos fugindo. Primeiro ele passa uns anos lutando por Saul, lutando, fazendo combatendo os combates, né, que deveria Saul combater, ele vai combate. Só que Davi foi ficando maior que Saul e foi criando inveja, Saul foi ficando doido. Só que ele levou 22 anos fugindo, escapando, quase sendo Lutando. lutando, porque teve uma hora que o Saul já não tinha mais algumas guerras, então a guerra dele era matar Davi, porque viu que Davi estava ficando maior que ele. Agora isso me deixou muito impressionado. Como é que um cara ungido, porque aí muita gente vai se perguntar, poxa, eu tô passando um ano de luta, eu tô passando um ano difícil. Mas ele ficou 22 anos passando esses anos difíceis até que a chuva de bênção caísse na cabeça dele. Aí eu fui pegar outro caso, que eu pensei assim, não pode ser, né? Isso aí deve ser uma... No caso, Isso é um caso fora fora da da curva. curva. Aí fui ver, Gabriel, José do Egito, Ah, esse foi mais tarde. 13 anos.
13 anos sofrendo, passando tudo de ruim que uma pessoa pode passar para depois se tornar Governador. governador. Então olha como as histórias elas são assim convergentes do ponto de vista de preparação. E no deserto, 40, quantos anos? 40 anos. O povo. É. Ah, 40 anos. até chegar na Terra Até Prometida. chegar na Terra Prometida. Ah. É Mas você certinho. sabe que, se eu não tiver enganado, Renan, não era para ter ficado 40 anos, né, Gabriel? É por conta das reclamações, da murmuração do povo e do desejo do povo de voltar a ser escravo. Uhum. E aí, assim, perdoem a questão literária, bíblica, mas não era. Mas ficaram 40 e tantos anos atrás de chegar na Terra Prometida. Então a gente não deve desprezar o tempo de preparação, porque, cara, 20 anos. E aí eu te pergunto, no caso de Davi, fugir de alguém já não é fácil, Gabriel. Presta atenção nisso. Fugir de alguém já não é fácil. Agora imagina fugir do rei, que tem a máquina inteirinha a seu favor, tem todos os soldados a seu favor, pode editar, fazer ou refazer qualquer lei que ele quiser, e esse cara te perseguindo dia e noite. Imagina o que esse cara não passou até chegar lá e ser ungido. E aí eu faço um ponto, Ana, porque a gente não costuma olhar para isso. A gente costuma achar que os nossos problemas são muito maiores que os dos outros. Mas eu garanto que é raro, né? Quem tem um problema hoje está sendo perseguido pelo rei. Eu acho que, assim, qualquer perseguição, ela fica íntima quando você olha para perceber a perseguição que sofreu Davi. E eu acho que não só, acho que é o ponto, não só enfrentar, mas aceitar e entender. Como você disse, né, dos 40 anos do povo no deserto, se não houvesse murmúria, se não houvesse hesitação, talvez essa bênção seria colhida mais cedo. Eu, quando eu digo mais cedo, não é precipitadamente, mas é mais cedo, antecipadamente em relação ao que poderia ser. Então eu vejo que quanto mais a gente hesita em aceitar e trabalhar na preparação, mais distante parece que fica a bênção. Isso acontece em tudo que a gente faz. Acho que, por exemplo, quando você vai na academia, você vai na academia e aí você treina no primeiro dia. E aí você olha no espelho e fala assim: nossa, não tô forte ainda, não tô magro ainda. Só tem dor. Só tem dor. Aí, se você hesita, talvez você falhe o outro dia. E posso te falar, você não vai dormir bem, você não vai fazer aquilo com paixão e com fervor. Você não vai na academia e vai fazer o exercício sabendo que aquilo é preparação para aquilo que você vai receber e que você vai conseguir fazer. Eu vi um vídeo maravilhoso de um senhor na academia, né? Que aí ele pegava o peso assim e levantava. Viu esse vídeo? Esse vídeo ficou famoso. Ele pegava um pezinho assim e levantava. Pegava o pezinho e levantava. Parecia um movimento de crossfit funcional. Só que o povo olhava assim em volta, não entendia o que estava acontecendo ali. E aí no final, o final é emocionante. Vou dar spoiler, tá bom? Mas acho que você teve esse vídeo. Se você tá na internet, talvez você tenha visto esse vídeo. Que aí no final, ele vê a netinha dele vindo até ele e ele faz o exato movimento que ele fazia na academia. Então é o que eu falo, quando você tem uma visão de propósito e entende que existe um caminho para você receber essa bênção, parece que tudo fica mais claro e mais fácil do ponto de vista de interno, mais fácil, fica mais claro e você recebe isso, você chega até a chegada num tempo muito menor do que você chegaria se você fica hesitando, fica reclamando. Não tem como a gente medir, porque a gente não tá no multiverso. Não tem como a gente olhar para uma mesma situação e falar assim, olha, se você hesitasse, você chegaria aqui, e sem hesitar, você chegou aqui. Porque são vidas diferentes, não tem como comparar. Mas uma coisa é certeza, por todos os casos. Se você fica hesitando e não aceita a sua preparação, se você receberia em 10 anos, você vai receber em 20. Então eu acho que cabe a nós, não é que tudo é alegria, tudo é felicidade, mas a gente entender que os percalços que nós passamos e o tempo que nós devemos aplicar de esforço para gerar uma bênção, um resultado, para alcançar, né? A gente não gera, a gente alcança a bênção. Para alcançar um resultado, para alcançar uma bênção, se você olhar com fervor, com propósito, com aceitação, com certeza você vai colher antes de que se fizer o contrário.